Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje é dia 21 de setembro, aliás, 21 de setembro começa uma nova estação, né? 21 de setembro de 2022, é um grande prazer poder falar com vocês aqui todas essas manhãs no Diário de Bordo. Um abraço aí ao Rodrigo, que está entrando, ao Daniel, ao Dácio, e o Estúdio Fernandes, o Eduardo, a Damares. Gente, é sempre um prazer muito grande falar com vocês aqui nessas manhãs. E hoje o nosso assunto é segurança pública. Então a gente vai falar um pouco sobre segurança pública, fazer um pouco de uma breve análise aqui e também propostas onde a gente vê esse sistema, já começo de cara aqui falando, é um sistema, onde esse sistema pode e vai ser melhorado com a minha eleição e com a eleição do Tarcísio, importantíssimo tema que afeta a vida de todos nós, nas cidades grandes, nas cidades pequenas, no nosso estado de São Paulo, no Brasil inteiro. A gente vai tratar aqui um pouco mais focado no estado de São Paulo, mas certamente o que for discutido aqui também é aplicável para fora do estado. E algumas das coisas, diga-se de passagem, tem que ser feita fora do estado, Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos aqui no Diário de Bordo, sempre muito bom aí. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, fácil de lembrar, no dia 2, vote 222, e eu conto com o seu voto, eu quero pedir o seu voto, assim como também que você divulgue, divulgue essas lives, divulgue todas essas lives. Entre aqui nesse Instagram, @astropontes, se inscreva no Instagram, veja os vídeos anteriores. Eu tenho gravado vídeos sobre assuntos importantes. Eu falei sobre o Senado, falei sobre a função de senador, falei sobre a função de como que o Congresso funciona, e qual a função do Congresso no aspecto geral, quando você trata do equilíbrio entre os três poderes, a importância que tem cada um deles, a importância que tem o Senado especificamente, das tarefas juntas com a Câmara dos Deputados, e as tarefas são exclusivas do Senado. Eu falei aqui também a respeito de realizações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, realizações do Ministério das Comunicações. Eu fui ministro dos dois, do Ministério das Comunicações e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu falei aqui também a respeito da minha vida, contei a minha vida, todos os detalhes, então tá tudo isso aí gravado em vídeos anteriores. Então por isso que eu estou falando, entra aqui no Astroponte, se inscreva e veja lá os meus vídeos anteriores. Tem muito assunto interessante, falando sobre realizações do governo Bolsonaro, falando sobre realizações dos diversos ministérios também, e como que isso não foi muitas vezes divulgado pela imprensa. Eu falei aqui também a respeito de formas de governo, regimes de governo, aquelas coisas que a gente aprendia, organização social e política brasileira, que muitas vezes a gente não vê mais isso aí. Então, falei sobre formas de governo, regime de governo, sistemas econômicos sociais como comunismo, socialismo, liberalismo econômico, capitalismo, etc. E por quê? Eu expliquei aqui com todas as letras o porquê que todos os países que optaram pelos regimes socialistas ou comunistas nunca deram certo e geralmente não, sempre afundam, vamos dizer assim, a economia sempre afunda. Eu expliquei aqui com detalhes o porquê que isso acontece. Falei aqui também a respeito de critérios, vou repetir hoje também a respeito de critérios lógicos para você escolher um candidato, para você analisar os candidatos, escolher um candidato. Falei aqui também a respeito de projetos e programas para educação, extremamente importante. Passei quase 2 horas falando sobre educação, que é um tema, olha, não dá nem para quantificar, mas de extrema importância. Para quem conhece, é a regra de Pareto. Basicamente, a regra de Pareto, de uma maneira muito simples, diz o seguinte: você tem que escolher direito, você tem que analisar o cenário, e 20% das ações que você pode fazer, que estão nessa regra de Pareto, 20% conseguem resolver 80% dos problemas lá na frente. Então, 20% das soluções possíveis conseguem resolver 80% dos problemas existentes. Então, a educação está nesses 20%.
Falei aqui também a respeito de valores, princípios, valores, quais são as minhas convicções, né? Eu vivo repetindo isso aí, mas é bom para quem ainda não ouviu isso aí, né, direto. Eu sou contra aborto, eu sou contra ideologia de gênero nas escolas, eu sou contra, obviamente, corrupção, eu sou contra a liberação de drogas, né? Eu sou a favor de vida, né? Eu sou a favor de vida, a vida, né? De você poder trazer, né? Vamos dizer assim, as melhores coisas para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, para quem tem criança pequena aí, né? Preste muita atenção nessas coisas, né? Eu falei a respeito de corrupção da época do PT, né? Como que era a corrupção e para aqueles que não lembram, eu avisei de como usar o Google, né? Use o Google para ver ali, coloca corrupção época PT ou corrupção PT, você vai ver que as coisas que aparecem não são suspeitas, são casos comprovados, julgados, pessoas foram presas com razão por isso aí. Então é isso, e quando a gente fala em votar no PT, a gente está falando em votar em todo esse combo, né? De voltar esse povo todo, né, para o poder, e como diz o presidente Bolsonaro, voltar à cena do crime, o que é horrível para o país, né? Naquela época dava muita vergonha do que acontecia aqui em termos de corrupção no país. Então prestem muita atenção. Por que é importante isso? Para que vocês tenham ferramentas para discutir com aquelas pessoas que estão indecisas ainda. Tipo, eu não sei em quem que eu vou votar, né? Eu estou em dúvida, acho que eu vou votar ali no PT. Às vezes o pessoal fala, eu não gosto do presidente Bolsonaro, que ele é muito tosco, assim, tipo, então eu vou votar no PT. Isso não é razão para votar lá. Isso não é razão. Você pode até não gostar da maneira como o presidente Bolsonaro se comporta, né? Mas isso não é razão para você votar na corrupção, isso não é razão para você entrar, né, trazer o país para aquilo lá. Então, gente, isso aí é importantíssimo, né? Você prestar atenção, pegar esses conceitos que eu mostrei aqui, que eu tenho mostrado ao longo desses vídeos todos aqui nessa @astropontes, que é o Instagram. Compartilhe esses vídeos, pegue essas informações, anote e converse com as pessoas para que essas pessoas, né, não votem num sistema corrupto, né, para retornar essa corrupção para o Brasil e para trazer aqui para as crianças do Brasil, que elas não merecem ter ideologia de gênero nas escolas, né? A gente não pode ter esse tipo de coisa aqui. Então, gente, hoje vamos falar aqui a respeito de segurança pública, tá? Então, novamente, peço aí o seu voto para o Senado. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, fácil de lembrar, lá no dia 2, vote 222, espalhem isso para as pessoas, conversem com as pessoas. Hoje eu estou aqui em Campinas, né, no interior de São Paulo, em Campinas, uma série de eventos aqui em Campinas, e então para quem estiver aqui na região, né, depois dá uma pesquisadinha, eu vou falar um pouco mais tarde, não aqui, mas depois eu vou fazer um outro vídeo, né, falando exatamente onde eu vou estar, né, então vai acompanhando, vai lá passar, né, para a gente poder ver, né, isso é coisa toda. Então, gente, vamos começar aqui sobre segurança pública, que é o nosso tema de hoje, né? O primeiro ponto a ser colocado é que segurança pública não é um problema isolado. Um dos erros que eu vejo ao longo do tempo na política brasileira, ou na tentativa de solução de problemas no Brasil, aliás, são dois erros muito importantes, né? Primeiro é a falta de planejamento de longa distância, né? Então esse planejamento de longa distância, tipo assim, onde o Brasil quer estar em 2050, por exemplo, né? Como vai ser o Brasil naquela época, como o Brasil vai se colocar perante o mercado internacional, né? O que nós precisamos fazer aqui no Brasil para atingir esse objetivo. Por isso é muito importante esse planejamento de longa distância, né? De longo tempo, longo prazo, e depois que as políticas dos ministérios sejam convergentes a esse planejamento. Então esse é um ponto que eu sempre achei, né, fraco em termos de governos anteriores, que a gente tem tentado corrigir nesse governo. Um outro ponto importante é que os políticos, eu não vou discutir aqui a razão, mas talvez porque não tenham preparo técnico ou não tenham interesse, né, em fazer isso de uma forma estável ou de uma forma pragmática, né, pensam em resolver problemas que são sistêmicos, pensam em resolver com uma ação. Então isso não funciona, né? Lembra que eu sou engenheiro formado no ITA, eu trabalhei muito, né, ao longo da minha vida, né, fazendo análise de sistemas, análise de riscos,
né? Eu sou engenheiro de sistemas também, né? Eu sou formado, pós-graduado em sistemas, análise de sistemas, engenharia de sistemas. Então, esses problemas de sistema, você imagina uma rede, né? Só para assim, colocar, imagina uma rede, certo? Uma rede esticada aqui, né? Então, tem vários pontos de fixação dessa rede. Você, para corrigir para elevar essa rede, não adianta você elevar um ponto só, que você, na verdade, causa uma distorção no sistema, e o sistema passa, ele responde só aquilo lá, mas você não sabe os impactos que dá no restante do sistema. Então, você precisa pensar no sistema, você tem que trabalhar com soluções sistêmicas, né? No final, é isso que a gente tem que colocar. E a segurança pública, ele assim como a maioria dos problemas públicos, né? Ele é um problema sistêmico, é um sistema disso aí. Então vamos destrinchar um pouco mais esse conceito para vocês entenderem e verem que algumas das ações que precisam ser feitas para melhorar a segurança pública como um todo, né? Então a gente pode pensar, né, em fases, vamos pensar em fases. Por que acontece um problema de segurança pública, né? Bom, vou começar pelo básico, né? Porque existem pessoas que, por alguma razão ou outra, querem fazer ou fazem ilícitos, né? A pessoa vai roubar, a pessoa vai assaltar, vai matar, né, alguém. Então, primeiro, qual a causa? Por que essa pessoa resolveu fazer esse ilícito? Então, você tem que pensar lá na causa do problema. Segundo, a partir do momento que existe uma pessoa que quer fazer um ilícito, como que você pode monitorar para evitar que o ilícito aconteça? Vamos supor, como você pode monitorar para evitar que um roubo aconteça, que um assalto aconteça, que um assassinato aconteça? Como você pode monitorar e ter ações de prevenção para prevenir que aquilo aconteça, né? Segundo ponto. Terceiro ponto, se aquilo acontecer, né? Como que você pode corrigir esse problema depois? Como você vai punir essa pessoa? O que precisa ser feito, né, para que o sistema seja robusto e que para outras pessoas que pensem em fazer aqueles delitos, né, que eles sejam desanimados, vamos dizer assim, de fazer aquilo lá, né? Isso aí, por exemplo, quando você tem um país, você aumenta a defesa daquele país, não é porque você está pensando em atacar o outro país, geralmente. O Brasil não tem intenção nenhuma em atacar os outros países aqui nos vizinhos. Tomar alguma terra, não, isso não tem nenhum, não está dentro do contexto, mas a gente precisa ter uma defesa forte para desanimar, vamos colocar esse termo que é mais comum, tem um termo mais técnico, mas vamos desanimar qualquer país que pense em atacar o Brasil, olha para a defesa do Brasil e fala assim, pô, eu não vou atacar porque eu vou me dar mal. Então, a mesma coisa aqui, quando você tem um sistema de correção muito bem feito e que demonstre claramente que fazer um delito não é uma boa coisa, não vai ser uma coisa boa para a pessoa que faz delito, para a família das pessoas, então o pessoal já pensa, opa, peraí, não vou me meter com isso aí. Então você vê que tem várias etapas aí. Eu falei algumas aqui dos sistemas e aí dentro dessas etapas você tem uma série de estratégias que podem ser utilizadas, né, para otimizar cada uma dessas. Aí você está tratando o problema de uma forma mais sistêmica. Então vamos chegar aqui, começar do mais óbvio, né? Ele fala assim, olha, para fazer, começar de trás para frente, vamos dizer assim, né? Para que a gente tenha um sistema que desanime qualquer pessoa a querer fazer um delito, a matar alguém, a assaltar alguém, etc., essa pessoa tem que perceber claramente que fazer isso aí vai ter consequências sérias, graves para a pessoa, né? E para isso vem a parte da justiça. Então, a justiça, ela tem que ser rápida, ela tem que ser eficiente, né? Uma vez que uma pessoa cometa um delito e ela é presa, né, porque ela cometeu esse delito, a justiça tem que ser rápida em julgar aquilo lá, colocar a pessoa na cadeia, e a cadeia tem que ser um lugar ruim, né, para essa pessoa. Ela não pode ir lá para passar férias, ela não pode ir lá para comandar o crime de lá. Ela não pode ir para a cadeia sabendo que, daqui vai ser tranquilo, eu vou ter aí saidinha, eu vou ter visita íntima, eu vou ter salário, eu vou ter essa coisa. Então, cadeia, tem que ser ruim para o preso. Então, não é para passar férias, é para ele sentir, ele ou ela, né, porque mulheres cometem crimes também, ele ou ela que cometeu um crime e foi preso,
tem que sentir que está preso, tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser muito ruim, a pessoa não pode querer mais, nunca mais cometer um crime. Então esse é um ponto extremamente importante aqui. Então aí entra o quê? Entra a justiça, isso aí tem que ser tratado do ponto de vista da justiça, né? Que essas reduções de pena, essas saidinha, por exemplo, saidinha, existe lá o capitão Derrite, né, deputado federal, ele fez a relatoria de um projeto de lei no Congresso, na Câmara, agora está no Senado. Se eu chegar no Senado com o seu voto, né, e esse projeto ainda estiver no Senado, se não for julgado esse ano, né, não foi votado esse ano, eu vou chegar no Senado e vou convencer outros parlamentares de votarem comigo no Senado para aprovar essa lei que termina com saidinha. Por que a saidinha é ruim? Do ponto de vista que a gente está discutindo aqui, né, é porque o preso está lá, ele sabe que a cadeia passa a ser quase um campo de férias, ele vai sair, vai passar final de semana, vai passar o feriado lá com a família, né? Isso não é cadeia, isso aí é colônia de férias. Então, tem que terminar com saidinha de preso. Esse é um ponto importante demais para a gente colocar. Então, isso faz parte dessas ações voltadas a desanimar qualquer pessoa a ir para a cadeia, desanimar qualquer pessoa a cometer um crime. Cadeia tem que ser ruim, cadeia, as pessoas têm que sentir que estão presas. Então, eu vou votar a favor do término de saidinha, né? Eu vou convencer outras pessoas a fazer isso, é muito importante. A gente precisa convencer a justiça ou ajudar a justiça a ser rápida, efetiva, né? E leis nós precisamos ter leis que reduzam as benfeitorias, vamos dizer assim, para os criminosos. O crime está preso, tem que sentir que está preso. A progressão de pena, não, você tem que cumprir a pena inteira, não tem essa questão de, você cumpre 1 ano, você tem 30 anos de condenação, você cumpre 1, 2 anos e sai fora. Não, tem que cumprir a pena inteira. Tem que saber que o preso agora que vai ser preso, tá ferrado, vai ficar lá esse tempo todo, certo? Mas a justiça também tem que ser justa, vamos dizer assim, é estranho falar isso, mas tem que ser justo, tem que julgar direito para que a gente não tenha pessoas inocentes presas, né? Então, tem que ter certeza que aquela pessoa é culpada, ela fez aquele crime, cumpriu aquilo, assassinou tal pessoa, pronto, vai ficar preso e acabou. Não tem acochambração, não tem isso. Uma visão tanto militar aqui para vocês, mas é assim mesmo. Entendeu? Não tem essa questão de preso ficar saindo antes, preso ter saidinha e eu também sou contra visita íntima, eu sou contra qualquer tipo de benfeitoria para isso aí, sou contra salário para preso também. Aí você vem outra parte, e depois a recuperação deles, o que eu sou a favor? Eu sou a favor de ensinar profissão para presos, né? Que eles aprendam uma profissão lá dentro, que eles usem essa profissão para gerar recursos, né? Para pagar quem? Uma parte vai para ele, para a família dele, outra parte vai para a família da vítima. A pessoa foi lá, matou alguém, né? Então ele vai ter que trabalhar dentro da cadeia. Uma parte é para ajudar a pagar o seu sustento ali, né? Outra parte vai para sua família, né? Para ele trabalhar, para pagar alguma coisa para sua família lá fora, porque ele fez uma coisa errada. Não quer dizer que a família dele tem que ser punida também. Então ele vai trabalhar para pagar uma parte para a família e uma parte para a família de quem ele prejudicou, né? Se ele matou, se ele assaltou, se ele fez, então ele tem que pagar aquilo lá de volta também, pagar monetariamente. Eu acho que é importante isso aí. Então tem que ser, ou seja, a pessoa que está presa, ela tem que sentir que agora, para ela ser reintegrada, ela tem que aprender a conviver na sociedade. Conviver na sociedade significa pagar pelo que fez, assumir a responsabilidade pelo que fez, e isso é assumir também, o seu trabalho vai ser responsável em pagar parte da sua estadia, pagar a família dele e pagar a família de quem ele prejudicou. E é zero essa questão de encontro íntimo, essas coisas todas, isso aí não. Tem que ter conversas com psicólogos, com psiquiatras, né, para melhorar, vamos dizer assim, entender o porquê que essa pessoa fez um delito, né, e tentar corrigir ali com essa pessoa. Existem maneiras, psiquiatras, psicólogos trabalham com isso, né, de entender isso aí e tentar trazer essa pessoa para a linha, botar no eixo de novo,
falar assim, olha, isso aí você não pode, assim por diante. E com isso aí, né, eu estou falando aqui de um sistema, então a gente está falando da correção primeiro, ali dentro da cadeia. Cadeia não pode ser um lugar bom para o preso, tem que ser um lugar onde ele vai aprender, onde ele vai perceber que o que ele fez não é bom de jeito nenhum e que aquilo tem um preço, e ele vai pagar o preço ali durante esse momento que ele está preso. Aí vem a recuperação dele, né, por lado de fora. O que ele vai fazer quando sair? É um percentual muito baixo dos prisioneiros, aqueles que eram ex-presidiários, conseguem emprego. E aí vem outra parte, né? O que acontece? Se ele tem um sistema bom dentro da cadeia, em que ele aprende uma profissão, que ele paga uma parte do seu custo, ele paga uma parte para sua família, uma parte para a família da vítima, e ele tem um tratamento psiquiátrico, vamos chamar assim, né? Psicológico, psiquiátrico ali, para que ele volte ao eixo, aí ele pode ser reintegrado depois de cumprir a pena inteira, não é progredir pena, nada disso, depois de cumprir a pena inteira, ele pode sair, certamente, né? Ele vai sair num certo momento, e aí, vamos dizer assim, ele está realmente quite com a justiça, né? E quando ele está quite com a justiça, ele está ok agora, ele tem que ser reintegrado, ele tem que ter emprego. Então o sistema já tem que achar maneiras de recolocar esses prisioneiros, né, os ex-presidiários, em algum lugar. E aí essa questão de ex-presidiário fica para trás, ele vai ter que ser encaixado em algum emprego, preferencialmente fora da região onde ele cometeu o delito, né? Isso, o ideal seria isso aí, né? Então esse deslocamento para evitar que ele volte para o mesmo ambiente que ele estava antes de cometer o delito. Muito pouco, né? Um percentual muito baixo consegue emprego. Aí vem uma questão de conscientização, vem uma questão para trazer essas pessoas de volta para o convívio, uma vez tratados e cumprida a pena como um todo. Mas aí vem outro problema, né? Falta espaço para colocar todos esses presos, né? Falta espaço para colocar todos esses presos. Aí tem uma coisa assim, você não pode colocar numa cadeia junto um cara que roubou uma galinha e um cara que matou 10 pessoas, né? Isso é errado, essa mistura de coisas. Então esse tipo de mistura não faz bem nem para o sistema, porque você vai superlotar, né, as cadeias, vamos dizer assim, de alta periculosidade, com prisioneiros que não teriam aquilo lá, teriam uma pena pequena, por um delito pequeno. Esses daí tem que ter cadeias especiais, vamos dizer assim, cadeias mais brandas um pouco, para esses que cometeram pequenos delitos. Isso aí tem que ser classificado, esses delitos, e colocado, né, e separado esse pessoal todo. Outra coisa importante, né, as cadeias, os presídios nossos, eles não têm, só 37% deles têm bloqueadores de celular. Então, isso aí tem que passar para 100% de bloqueadores de celular, e o preso que está preso ali tem que ser isolado da sociedade. Nessas cadeias de alta periculosidade, eles têm que ser isolados da sociedade. Câmbio, não tem que conversar com o celular com ninguém, tem que ter, existe tecnologia para isso, para bloquear celular. Uma maneira muito simples seria não ter tomada de energia, né, para o acesso dos presos, mas parece muito óbvio, né, isso aí, mas só não botar tomada que eles possam acessar. Mas não pode ter isso a partir da cadeia, o pessoal ficar controlando o crime e assim por diante, certo? Então tem que ter bloqueio, né, de celular e uma escuta interna, né? Mesmo bloqueado lá de fora, o sinal não passa para fora, mas se a pessoa tentar ligada ali de dentro, ter uma escuta interna, dá para fazer isso com tecnologia, muito simples. Então, na hora que a pessoa tenta conectar com alguém dali de dentro, né, imediatamente você está ouvindo aquilo lá, então não tem que ter privacidade, não tem absolutamente nada, obviamente, né? A pessoa está presa e acabou. Agora vamos um pouco mais para trás aqui, né? Então a gente falou da recuperação, a gente falou da prisão, né? dessa parte da correção ali. Precisa ter a infraestrutura adequada para essas cadeias, né? Eu tenho a infraestrutura adequada para que traga maior segurança, tanto para o preso, né? Para ele ficar seguro, vamos dizer assim, no local, é responsabilidade do Estado manter a segurança desses presos, mas também é importante ter uma segurança para os agentes penitenciários, aqueles que trabalham lá dentro. Então isso tem que ser extremamente bem desenhado, projetado, que dê segurança e dê controle completo para esses agentes. Os agentes penitenciários, eles têm que ser muito bem preparados, né, do ponto de vista operacional, do ponto de vista psicológico, etc., para que e também monitorados e acompanhados, lamento, mas tem que ser feito assim,
tem que ser monitorado para que esses agentes não se corrompam e eles façam, vamos dizer assim, tragam qualquer coisa para dentro dos prisioneiros que não era para trazer, arma ou qualquer coisa do tipo, celular, drogas, etc. Então, os agentes penitenciários, essa interface do presídio com o mundo de fora tem que ser muito, mas muito monitorado, né? Então, tem que ter a varredura na vida dessas pessoas, tem que ser pessoas extremamente escolhidas, muito bem preparadas e ganhar bem. Esses agentes têm que ganhar bem, tem que ter um salário adequado, compatível com a vida dele, porque ele tendo um salário adequado, ele fica menos sujeito a ser corruptado, vamos dizer assim, cooptado pelo crime ali. Então, isso também é importante. E o monitoramento direto. Quem trabalha com justiça tem que ser monitorado também, né, de forma que isso aí não aconteça. Aí vamos prosseguir, que o tempo passa rápido aqui, vamos prosseguir, né, mais para dentro do sistema ali. Que aí vem a parte, a gente falou de como que a cadeia tem que ser ruim, né? Aliás, quem está chegando aí agora, bem-vindo ao Diário de Bordo. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Aliás, prestem muita atenção nos partidos, né, e nos candidatos que apoiam o crime. Obviamente eles não falam isso diretamente, mas pelas atitudes anteriores, e é fácil você achar essas correlações, né? Procure no Google, ache aí, você vai notar quem são os candidatos que defendem você defende a polícia, defende a segurança, e aqueles que defendem o crime. Então, obviamente, não precisa nem falar, né? Não vote em candidatos que defendem o crime. A gente tem que votar em candidatos que defendem a polícia. Então, agora vamos entrar na parte de monitoramento, né, e na parte de combate ao crime, né? Então, lembrando, a pessoa está lá atrás, ela decidiu por alguma razão cometer delitos, né? Pode ser assaltos, pode ser assassinatos, o que for. Ela decidiu isso, a gente não chegou nessa parte ainda, a raiz do problema lá, e aí vem para cá. Aí, quando ela decide cometer o crime, ela tem que haver uma prevenção para que evite dela chegar ao crime, né? E nessa prevenção é a parte que a gente vai entrar agora, tem o monitoramento, tem toda o combate, vamos dizer assim, a que o crime aconteça. Uma vez que ele aconteça, tem a parte da correção que eu já terminei de falar aqui. Agora vem a parte de prevenção e monitoramento, né? A tecnologia ela entra direto nessa parte de prevenção e monitoramento. Então, vamos começar primeiro com o monitoramento da situação. Esse monitoramento ele pode ser feito e vai ser feito através de inteligência artificial, né? Nas cidades, por exemplo, não tem essa frescura de falar assim, pô, não, você está monitorando a rua, está tirando a privacidade. Negativo. As ruas são ambientes públicos, eles precisam ser monitorados pelo bem geral, né, de todas as pessoas, então precisa ter câmeras monitorando com inteligência artificial para notar qualquer tipo de movimento estranho, qualquer tipo de ocorrência que pode indicar, né, uma ocorrência antes que o crime aconteça, antes que tenha um assalto, antes que tenha isso. Então tudo isso tem que ser monitorado, né? E monitorado de maneira séria, monitorado com um sistema completo. Esse monitoramento é extremamente importante dentro das nossas cidades, dentro das ruas, nas ruas, não estou falando na casa de alguém, estou falando na rua, né, monitorado, tudo isso aí. A polícia tem que ter esse controle o tempo todo, né, e precisa ter um sistema rápido, uma vez que esse sistema detecte qualquer ação estranha, que a polícia possa chegar rapidamente. Isso acontece. Eu trabalhei 3 anos com o Japão, trabalhei 20 anos na NASA, e entre eles 3 anos com o Japão. A Europa também tem um sistema bem desenvolvido para isso, em que começa a acontecer qualquer coisa, quase imediatamente a polícia chega ali, porque aquilo já é monitorado o tempo todo e o sistema consegue detectar rapidamente. Então, sistemas de monitoramento com inteligência artificial, extremamente importante. Sistemas de inteligência para a polícia, né, com uso de inteligência artificial, com todo tipo de alta tecnologia, para que a polícia consiga monitorar a ação, né, de crime organizado, conversas e etc. Tudo isso em altíssimo nível, com altíssima tecnologia, com toda a proteção de segurança cibernética e etc. Para que a polícia esteja sempre um passo à frente no monitoramento do que os bandidos. A polícia sempre tem que estar à frente dos bandidos. Então, sistemas, e nessa parte de inteligência é importante também a conexão, né, a interface entre bancos de dados das cidades, bancos de dados do estado, do governo, da parte federal, no país inteiro. Então tudo isso tem que ser interligado de forma que todo esse sistema, todos esses dados
convirjam para um sistema inteligente que consiga conectar tudo isso, analisar rapidamente e dar respostas para a polícia, né, ou para os agentes. Estou falando aqui de polícia civil, polícia militar, estou falando do pessoal que trabalha com perícia, com investigação de crimes, tudo isso aí, né, do crime organizado, etc. Todas essas partes, esses departamentos têm que ter conexão disso aí, tem que se estabelecer um sistema central que possa fornecer essas informações para quem tem direito de receber. Lembrar que isso nunca pode ter acesso a uma pessoa do crime ou qualquer organização criminosa. De novo, vem aquele monitoramento de todos os agentes e etc. Então, a gente está falando de tecnologia para ser utilizado nas cidades, tecnologia para ser utilizado no monitoramento do sistema, da inteligência, incluindo a parte financeira. E isso tem uma função extremamente grande, né, com essas interfaces no país inteiro. Isso é muito importante para combater o crime organizado. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico inclusive de pessoas, né? E tudo isso aí tem que ser interligado. Então as fronteiras também são interligadas com isso. Esse monitoramento nas estradas, e se um sistema desse interligado no Brasil inteiro, com um banco de dados interligados, vai coibir, vamos dizer assim, esses tráficos de arma. Se você me perguntar, eu sou a favor do cidadão ficar armado, eu sou a favor da liberdade, você faz a escolha. Você pode ter arma ou pode não ter arma. Tem gente que não quer ter arma, ótimo, não tem problema nenhum, né? Tem aquelas que querem ter arma, ótimo, você tem que ser preparado para usar a arma. A arma não é um brinquedo, a arma não é uma coisa que você possa ostentar ou utilizar a arma para relaxar o seu ego, vamos dizer assim. Então, se uma pessoa é esquentada, se uma pessoa é violenta, se uma pessoa parte para o combate sem razão, se não tem uma estabilidade emocional, uma pessoa dessa não pode ter arma. Logicamente que no momento de raiva ela vai pegar a arma e vai causar um crime. Então, não pode ter. Agora, que a pessoa tenha liberdade de ter arma, se quiser, passando por todos esses critérios, né, de estabilidade emocional, de treinamento operacional. Existem inúmeras escolas aí para atiradores, né, que a pessoa tem que treinar, tem que saber utilizar uma arma dessa, e tem que saber utilizar e tem que saber principalmente não utilizar. Né? Eu conheço, vamos colocar isso, tirar a arma do contexto, colocar isso aí em termos de lutas, por exemplo, quem luta jiu-jitsu, quem luta karatê, judô e etc., que tem uma habilidade vamos dizer assim, uma habilidade de combate físico, pessoal, né? Um lutador de jiu-jitsu, por exemplo, se entrar em combate com uma pessoa que não luta jiu-jitsu, que é uma pessoa que não é preparada, obviamente um lutador de jiu-jitsu vai acabar com aquela pessoa, se bobear, ela mata a pessoa com algum golpe, alguma coisa assim. Então, dentro da doutrina do jiu-jitsu, de judô, de karatê, etc., dentro da doutrina, uma parte muito forte existe em saber utilizar isso aí. Você não vai utilizar isso aí contra qualquer... Tem o controle emocional para você não utilizar isso aí contra alguém, né? De uma forma, vamos dizer assim, uma forma irresponsável, né? Você pode utilizar na sua defesa? Pode e deve, né? Você vai utilizar isso para acertar alguém ou bater em alguém porque a pessoa está com raiva da pessoa por alguma razão? Não pode e não deve, né? Isso aí a gente aprende. Eu fiz judô durante bastante tempo, era uma coisa que o mestre lá falava muito, né? Você tem que primeiro, aqui é a parte mais forte que você tem, o braço, etc., são só ferramentas. Então, não se pode usar. Então, na questão de armas, mesma coisa. Eu sou a favor da pessoa poder ter arma, poder ter posse de arma, porte de arma, com o devido treinamento e com o devido treinamento também, para saber utilizar e principalmente saber não utilizar. Esse é o último recurso, é a defesa, né? Não é para atacar alguém com isso aí. Mas o fato da pessoa ter armas, né, isso coíbe também, de certa forma, o crime, porque o bandido nunca vai saber se aquela pessoa tem ou não tem uma arma. Então ele vai pensar duas vezes antes de aproximar dessa pessoa ou fazer qualquer tipo de movimento agressivo com relação a ela, que pode ser que ele receba ali, né, E é super importante, né, também que exista esse consenso, né, de forma que a gente possa, sim, ter a população armada, mas a população armada preparada. Isso coíbe, vamos dizer assim, o bandido de aproximar, ele sabe que isso aí é permitido. Nos Estados Unidos, no Texas mais especificamente, se uma pessoa entrar, um ladrão, por exemplo, um assaltante entrar em uma casa,
e o morador de lá se defender com a sua arma dentro da sua casa, né, isso é um fator que reduz qualquer tipo de pena para a pessoa que está dentro da casa defendendo a casa, a família dela com uma arma. Então isso aí acontece lá, então a polícia vai ver se o cara for um assaltante, entrar numa casa, o dono da casa matar esse assaltante, ele vai chamar a polícia vai lá, e esse seria um crime, né? Matar alguém é sempre um crime, mas ele tem esses atenuantes porque a pessoa entrou dentro da casa e estava ali para cometer um crime contra aquela família, a pessoa estava se defendendo. Então, nesse caso aí, é considerado um atenuante sério lá, tá? Outra coisa importante com relação a isso é que não é só armar a população, você tem que desarmar os bandidos. Então, por isso que vem o combate ao tráfico de armas. O ideal, tecnologicamente falando, é que toda arma tivesse já saísse de fábrica com um tag de acompanhamento, um tag impossível de ser retirado da arma. Como fazer isso? Tem que pensar em termos de tecnologia. Mas imagine que toda arma tem um tag ligado àquela arma. Em qualquer lugar que ela passa, na cidade ou qualquer coisa, aquela arma é registrada, que está passando por ali, está naquele momento, naquele lugar. Então as armas são monitoradas. Então, arma monitorada em todo lugar, você sabe se uma arma foi roubada, passou por quê, você vai saber onde ela está e com quem está, né? Pelo menos em que setor está. E se tem uma cidade monitorada, com câmeras, etc., quando aquela arma foi detectada ali, você sabe que aquela pessoa está com a arma. Então, a polícia pode abordar essa pessoa, se for um bandido, a partir daquele momento ali, ele está recuperado para a cadeia, né? E outra coisa que também é possível de se fazer com avanços em sistemas de armamento é o armamento reconhecer a pessoa, reconhecer quem é a pessoa que está ali. Então, um armamento só pode funcionar, idealmente, né, só poderia funcionar com o seu dono, vamos dizer assim, aquela pessoa que é o proprietário daquela arma. Não funcionaria com nenhuma outra pessoa. Também é importante. Falando de equipamento para a polícia. Equipamento da nossa polícia, ele é ruim, vamos chamar assim. A polícia tem que ter um armamento muito superior aos bandidos. Bandido tem toda a dificuldade para ter armamento e a polícia tem que ter toda a facilidade para ter o melhor armamento, né, para que ela consiga ter essa superioridade em termos de equipamento. Vejam os carros das polícias, por exemplo. Né? Olha os carros da polícia, são carros comuns com pintura diferente, com pintura de polícia e com a luz e sirene e com algum equipamento dentro ali para a parte de aviônica, vamos dizer assim, do carro, né, para identificar a placa. Então isso aí tem que ser diferente. Eu acho que nós temos que ter para a nossa polícia um carro especialmente desenhado para a polícia, com proteção balística, com proteção de amortecedor, com um motor modificado para que ele tenha muito mais capacidade e velocidade, com um pneu protegido, com equipamento dentro que ele consiga, um computador ali que ele consiga conectar imediatamente com o sistema acompanha o carro onde ele estiver também, que ele consiga identificar, ele vê uma placa, ele coloca ali, ele tem todos os dados. Se a câmera do carro identificar uma pessoa, aquilo já com identificação facial, etc., ele consegue identificar quem é aquela pessoa, se a pessoa tem algum delito, se ela é um foragido e assim por diante, imediatamente. Né? Então todo esse sistema pode ser interligado. Transformação digital, a gente consegue fazer isso. Não é um bicho de sete cabeças fazer esse tipo de coisa. Então, para quem chegou agora aí no Diário de Bordo, bem-vindo. Estou falando sobre segurança pública. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado número 222 aqui em São Paulo. Conto com o seu voto, com a sua divulgação desses vídeos. Entre nesse canal, @astroponte, se inscreva e olhe todos os vídeos. Aí tem muita coisa interessante ao longo desse mês todo que eu tenho feito aqui o Diário de Bordo. Então, equipamento da polícia. Então a gente falou do armamento. O armamento da polícia tem que ser muito superior. Né? Eu tenho até uma proposta para isso, mas que eu vou evitar falar aqui, porque eu não quero divulgar essa proposta e não vou divulgar mesmo durante a campanha. Depois que eu for eleito, eu vou colocar em prática isso aí, que é por segurança da própria polícia, segurança do sistema. Tá? Mas a gente vai colocar a polícia tecnologicamente anos-luz à frente dos bandidos. Né? Só vou falar essa parte aqui. Outro ponto importante que eu falei de monitoramento de inteligência, eu esqueci de falar uma parte, monitoramento de recursos financeiros, dinheiro, né? Em inglês seria follow the money. Né? Então, esse monitoramento, mais ou menos o que o COAF faz,
né, tem que ser muito intenso aqui para que a gente saiba dentro da inteligência onde está indo o dinheiro, né? Então, para cortar o dinheiro do tráfico, o dinheiro de tráfico de arma, tráfico de drogas, etc. Então, tudo isso pode ser feito assim também. Então, estamos falando agora de equipamento da polícia. Eu falei dos carros. Os carros têm que ser especiais, fabricados para a polícia, com todo o sistema de proteção ao policial, todo o sistema de monitoramento de inteligência também do carro e o policial poder apontar. Então, você fala de câmeras para policial, né? Aquelas câmeras, que tem tanta discussão aí sobre câmeras para policial, né? Essas câmeras, eu concordo que tem que ter um sistema, mas que o policial possa controlar a utilização disso e não que fique ali só para gravar o que o policial está fazendo o tempo todo. Que tem certas ações que o policial vai ter que falar com pessoas, são pessoas que podem ajudar a encontrar criminosos, que as pessoas nunca vão se aproximar do policial com uma câmera filmando a cara delas ou filmando o que ela vai falar, por razões óbvias, que aquela pessoa não quer ser morta pelos bandidos. Então, ele tem que ter esse controle, né, de quando ele liga e quando ele desliga essa câmera. Então, é importante para a proteção do próprio policial que ele ligue, para que reduza, vamos dizer assim, ele vai cumprir uma ação, ele quer mostrar que ele está fazendo a coisa correta, ele aciona a câmera e mostra que está fazendo a coisa correta lá e assim por diante. Se tem um momento ali, por causa de inteligência, que ele tem que desligar a câmera, ele vai desligar a câmera e acabou, né? É assim que vai. Tem que se confiar no nosso policial. Não tem que confiar no policial e não no bandido, entendeu? Então é importantíssimo esse controle. A câmera do carro também, que ele possa colocar todos os carros equipados com câmeras inteligentes. A câmera dele tem que ser inteligente também, de forma que se ele vira a câmera dele para uma certa pessoa, o sistema reconhece a face da pessoa, reconhecimento facial, e indica lá para ele de cara se aquela pessoa é uma pessoa procurada pela polícia, se ela tem delito cometido, assim por diante. E ele recebe a informação dizendo, olha, cuidado com essa pessoa tem isso aqui, ou você tem que ir lá e prender essa tal pessoa. Então a câmera do policial pode ter muitas aplicações inteligentes, né, ligado à inteligência artificial e outras coisas num sistema integrado, né, disso aí. Então a câmera é para ajudar o policial, não para prejudicar o policial. A câmera tem que prejudicar os bandidos, né? A câmera tem que sempre prejudicar o bandido e coibir o crime dessa forma. Aí vamos ao policial, ou aos policiais em si, né? A gente está falando de policial civil e policial militar, né? Então, quando a gente fala dos nossos policiais, o primeiro ponto que chama atenção é a falta de contingente. Os policiais civis estão com uma deficiência de 12 mil pessoas, faltando na Polícia Civil. A Polícia Militar, um pouco mais, 15 mil pessoas. Eu vi uma notícia hoje que vai aumentar o contingente, né? O governo de São Paulo vai aumentar o contingente de 10 mil para 2023. Parabéns pela notícia, tem que aumentar realmente. Não é porque é de outro partido, não é por isso que a gente vai criticar, é uma medida correta aumentar o contingente da polícia, mas tem que ser cumprido, não pode ser promessa de campanha e depois não cumprir, porque aí chega lá, porque não, faltou isso, faltou aquilo, não vamos fazer. Tem que ser feito, tem que aumentar o contingente dos policiais militares, tem que aumentar o contingente policial civil, tem que aumentar o contingente e todo o sistema de apoio também, né, para a polícia das perícias, né, para que sejam feitas as investigações, o tal do CSI, que a gente pode ver assim, então investigação de crimes, isso aí é um percentual muito baixo ainda investigado, e do percentual baixo investigado, chega-se à conclusão de um percentual ainda mais baixo, então precisa ter, né, uma melhoria nas condições, no equipamento e no pessoal, no número de pessoal das nossas polícias, de todas elas. Está falando de todos os departamentos diferentes da polícia e você vê em muitas cidades do interior, como não tem policial civil para atender lá, as delegacias muitas vezes ficam fechadas em certos períodos. Se acontecer algum problema, tem que se levar para outra cidade. E isso, aquele policial militar que está fazendo essa ocorrência vai ter que ir para outra cidade. E aquela cidade pequena, que tem poucos policiais, vai ficar sem policial durante um certo momento. Então, é importante ver isso aí, fazer essa distribuição correta, ter um número adequado de policiais, né? E também, por que não, a gente pode ter, né? E vamos pensar nos bombeiros aí também, os bombeiros aqui em São Paulo são policiais militares, né? Bombeiros militares também precisam desse apoio, também precisam de equipamento especial para os bombeiros. Eles fazem um trabalho magnífico, sem dúvida nenhuma, fazem um trabalho muito importante para todos nós, mas eles precisam ter apoio. A questão é o seguinte, nós precisamos proteger a nossa polícia, né? E não proteger bandido, como eu vejo às vezes pessoas de outro partido
falando que tem que proteger o bandido. Negativo, tem que proteger a polícia. Se tem alguém que tem que ser monitorado, é o bandido. Nós temos 350 mil, em São Paulo, 350 mil, né, pessoas que deveriam estar presas, que não estão presas por alguma questão jurídica ou por superlotação nas cadeias, que estão soltas nas ruas. 350 mil que fizeram delitos estão soltas. E essas pessoas, só 12 mil delas são monitoradas. É muito mais barato você colocar tornezeleira num bandido ou outros sistemas de monitoramento do bandido do que, ou de um criminoso, do que monitorar a polícia. Então a gente tem que dar valor à polícia. Então, e para isso, eu vou citar aqui algumas das coisas erradas, talvez surpreenda muita gente aí, né? Mas é importante que vocês saibam que a nossa polícia, né? Falando polícia civil, polícia militar, os salários aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico do país, né? No estado mais rico do país, o salário da nossa polícia é 23º no ranking dos estados, né? Se você considerar o Distrito Federal, 27, né? O nosso é o 23º. Não preciso nem falar muito sobre isso, né? Em termos do salário mais baixo, né? Então nós somos aí um dos menores salários de polícia do país, né? Pagos pela nossa polícia. Aí vamos somar essas coisas. Menor salário, um dos menores salários. Se você somar o custo de vida em São Paulo, você pega uma cesta básica em São Paulo, custa R$ 777. Você pega uma cesta básica em alguns outros estados, chega a 260. Então o custo de vida em São Paulo é mais alto e a polícia recebe um salário menor. Então deu para ver que já começou, tem dois fatores que se somam para ser pior ainda. Então, salário baixo. Segundo, os policiais, eles não têm um sistema de saúde adequado no estado. Eles têm um Cruz Azul, que funciona em São Paulo, mesmo assim tem filas enormes, é mais para familiares, mas o policial não tem esse apoio de saúde como deveria ter. O policial tinha que ter apoio de saúde, plano de saúde especial para a polícia, né, que ele possa ser atendido em qualquer hospital no estado de São Paulo, em qualquer cidade, com prioridade, né? Então a gente precisa pensar na polícia, porque ela está exposto, o policial está exposto ao risco o tempo todo. Ele sai de casa, não sabe se vai voltar com as condições que tem. A probabilidade dele ter um problema sério, de poder ser assassinado na rua, é muito grande. Portanto, a gente precisa proteger os nossos policiais. Eu já falei de equipamento, falei de monitoramento de inteligência, essas coisas. Agora vamos lá, salário importante, a polícia ganhar melhor, muito melhor. É caro fazer isso. É muito mais caro você corrigir os problemas do crime do que você pagar os policiais, entendeu? O número de policiais é baixo. Não tem assistência médica adequada. Tem um regime de trabalho com um tempo muito grande, vamos dizer assim, de cada um dos shifts, cada um dos turnos, né? Os turnos são muito grandes, e aí o policial fica no final do turno, ele já está cansado, está estressado, é uma função estressante. E quando ele sai, porque o salário é baixo, na hora que vão se somando as coisas, o salário é baixo, ele vende a folga dele e tem poucos policiais, então o salário é baixo, tem poucos policiais, tem buraco nas escalas, precisa de gente para completar. Aí o policial dobra turno e etc. Você imagina, é uma profissão estressante, ele tem que dobrar o turno para completar o salário, né? E com isso aí ele vai aumentar o estresse, o cansaço. Como é que você espera que ele vai ser um tratamento normal? Você vê assim na imprensa falar, a polícia é violenta, a polícia trata mal as pessoas, né? Isso não o policial não quer fazer isso aí, mas o cara está estressado também, você tem que entrar pro lado dele aqui também, ou dela, né? Então, salário ruim, falta de assistência médica, o turno longo, tem que dobrar turno para isso. Aí, não bastasse já ser uma profissão estressante, não tem apoio, suporte psicológico. Então, um contingente muito pequeno para fazer o suporte psicológico, ou seja, na prática não existe. Então, o policial não tem suporte psicológico. Muitos policiais se matam, saibam disso. Muitos policiais separam das esposas porque falta dinheiro. Você está estressado, trabalhando que nem louco, numa profissão difícil, numa profissão de risco, e acaba isso aí, vai perder a família, né? E quando ele tem problema de família, se soma também no estresse, aí não tem o suporte psicológico. Você vê como essas coisas vão se realimentando negativamente. E aí, você tem outra parte importante, né, muito importante, que o policial ele não tem apoio jurídico, né? Por incrível que pareça, isso não tem apoio jurídico. Então, se ele se envolver numa ocorrência em que um bandido morre, por exemplo, e o policial é acusado, ele tem que pagar do bolso dele, né, o seu advogado. Isso é incrivelmente uma falha gigante
de um governo não ter esse apoio jurídico para o policial. Então, você vê quantas coisas aí que estão erradas, isso aí tudo precisa ser corrigido. Então, eu sou candidato ao Senado aqui em São Paulo, né? Número 222, diga-se de passagem, fácil de lembrar, é no dia 2, né, para votar 222, e o Tarcísio, né, que é o candidato ao governo aqui, número 10, também está muito engajado nessa causa. Então a gente vai mudar a vida dos nossos policiais aqui no estado. Então isso precisa do governo, né? São ações do governo estadual, mas um senador pode também ajudar com leis, ele pode ajudar a articular tudo isso para que isso aconteça aqui no estado. Então, gente, é extremamente importante que isso aí seja feito aqui no nosso estado, tá bom? Polícia tem que ser bem tratada. A polícia sempre nos protegeu, agora vai chegar a hora, vamos colocar assim, né? Vai chegar a hora, desculpa a voz, né? Vai chegar a hora em que o estado vai proteger a polícia. Nós, os moradores, vamos tomar conta da nossa polícia, vamos proteger a nossa polícia. A polícia está aí para nos proteger e para servir. Quantas vezes vocês viram aí na televisão, etc., uma mulher grávida, por exemplo, que tem uma criança no caminho e o parto é feito por quem? Por um policial ou uma policial no meio. Então, a polícia não está aí só para atacar os bandidos, para combater o crime, ela está para nos ajudar também nas ruas. E a maneira que eu vejo também, isso tem que ir. Agora, falei dessa parte aqui, então a gente falou da parte de correção, da parte de recuperação, é um sistema, né? Falamos aqui da parte de prevenção e combate ao crime, né? Com a polícia, com a interligação de tudo, falamos bastante sobre isso. Agora vamos para as causas. Por que uma pessoa decide ser bandido, né? Por que uma pessoa decide cometer algum tipo de delito? Tem várias razões que podem levar uma pessoa a cometer um delito. Então a gente tem que combater essas razões para evitar que uma pessoa chegue ao ponto de cometer um delito. Agora vamos tratar dessas razões aqui também. Isso é um ponto importante, não pode ser esquecido. Não é só a correção, não é só o combate ao crime, também é evitar que a pessoa entre no crime. E para isso a gente vai tratar de coisas que já são... eu já falei aqui sobre educação, então de novo vamos bater na tecla da educação aqui. Lembrar, né, para relembrar vocês, eu nasci na periferia, lá em Bauru. Naquela época, onde eu morava, era só estrada, só rua de terra, casas de madeira, vivia sendo alagado lá pelo rio. Hoje não, hoje está bem lá, graças a Deus, a vila está bacana lá, mas na minha época não. E muitos dos meus amigos acabaram indo para o lado errado, vamos chamar assim, e não vivem muito, né, nessa parte. Eu tive, graças a Deus, uma família, por isso que a gente fala tanto de família, né? Eu tive uma família bem estruturada, que me deu todo o suporte, me deu instrução, educação em casa, educação no sentido completo, né? Me deu educação, valores, me ensinou o que são princípios, me ensinou valores, me deu condições de desenvolver o meu caráter, vamos dizer assim, de uma forma ética, voltado para a honestidade, voltado para as coisas boas. Família, então o primeiro ponto é família. Por que você acha, né, que nós defendemos tanto, né? A gente fala de Deus, pátria, liberdade e família, né? Família é muito importante. O que acontece é que existem partidos, ideologias que vão contra a família por natureza, né? Por quê? Porque se você desestruturar a família, você torna o país um caos, e esse caos é muito mais fácil de você controlar, né? E aí alguns têm muitas vantagens e o restante fica na miséria. Você já viu essa filme aí em alguns países, não preciso nem falar os países. E isso começa desestruturando a família, desestruturando religião, né? Que é muito importante, não importa qual religião, desde que fale coisas boas, é importante a religião para a formação do caráter dos cidadãos, né? E as crianças têm que crescer com esse caráter, por isso que esses outros partidos incitam aí ideologia de gênero nas escolas, que criam confusão na cabeça das crianças, né? Então todo esse tipo de caos e confusão a evitar dar educação para as pessoas, de forma que as pessoas tenham liberdade para valer, que a educação é o que liberta, é o que transforma, né? Então com isso, esses partidos, o que eles tentam tornar
a sociedade um caos, e com o caos, vamos dizer assim, com pessoas mal preparadas, com pessoas confusas, com pessoas sem educação, né, sem informação, é muito mais fácil que eles dominem e façam o que querem com o país e transformem o país numa porcaria, como a gente vê aí alguns desses exemplos aqui na nossa América Latina, né? O que a gente precisa então começar é com a valorização da família. Valorização da família, né? Isso é muito importante. E dentro da família, aí vem aquele conselho. Assiste um dos vídeos meus aqui que eu falei sobre educação. É trazer a família para dentro da escola também. A escola tem que ser um centro, vamos dizer assim, de congregar todas essas informações, trazer os pais para que eles aprendam e para que com esse aprendizado eles transfiram coisas boas para as crianças. A gente aprende em casa com os pais, com o exemplo dos pais, isso é muito importante. E esse exemplo dos pais vai começar a formar o caráter dessa criança. Por que eu falei tanto na parte de educação, na parte da primeira infância também? Esse carinho que a criança, vai parecer papo de psicólogo aqui, mas está correto o que eles falam aí. Esse carinho que a criança tem, a sensação de segurança, de estar com os pais, a sensação de exemplo ali, isso aí começa lá na primeira infância, né? E se a criança é maltratada, esquecida em casa, os pais são drogados, deixam a criança de qualquer jeito, essa sensação de abandono, isso aí vai ficar para a vida inteira dessa criança, e a tendência dessa criança acabar desenvolvendo aspectos psicológicos que vão trazer para o crime é muito grande. Então vamos começar a tratar muito bem da primeira infância, por isso que eu falei com uma das minhas propostas aí também. Só aqui na segurança vocês devem ter notado um monte de propostas que apareceram no caminho, mas eu falei lá na parte de educação de ter creches para todas as crianças que precisam, as mães que trabalham, mães solteiras, por exemplo, tudo isso aí a gente pediu, o pai único, vamos chamar, não pode chamar de mãe solteira, pai único, vamos dizer assim, a mãe, né, que não tem um pai acompanhando, ou mesmo que tenha, mas os dois precisam trabalhar, então a gente precisa ter creches disponíveis, a gente precisa tratar bem das gestantes também, toda essa preparação, precisa de programas, de campanhas de divulgação para evitar a gravidez na adolescência, tudo isso tem que ser feito, e tem que ser feito pelo governo, tem que ser feito aí com o Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, para tratar tudo isso em conjunto com os estados, municípios, dessa articulação, por isso que um senador bem preparado é extremamente importante para fazer isso aí acontecer. Então começa ali na primeira infância, se você não quer ter um bandido lá na frente, né, cuide bem do cidadão agora, né? Então começa na primeira infância, depois durante a educação, tem que se colocar aspectos Lembra que eu falei quando eu falei de educação, eu falei na parte fundamental, falei da importância do ensino integral, em tempo integral, mas não é só você aumentar o tempo e deixar as crianças lá, né, sem fazer nada, não, você tem que utilizar esse tempo delas na escola com uma boa merenda, comer bem, principalmente, isso aí tem que ser muito bem colocado nas escolas da periferia, eu morei lá, eu sei como é que é, então tem que ter merenda boa, de qualidade, realmente não é biscoito com água, com suco, né? Precisa ter merenda correta, precisa ter parte de ciência e tecnologia, robótica. É caro fazer isso? Não, não é caro fazer isso, não é caro. Então, estrutura correta, infraestrutura correta da escola, bem cuidada, a população cuidar da infraestrutura da escola, a preparação dos professores, o professor tem que ser valorizado, quer melhorar o crime lá na frente, valorize os professores, dê o salário adequado para os professores, é a profissão mais importante que existe, a gente precisa ter o professor como uma classe especial, uma classe especial, como militar, tem previdência especial, etc, etc. Então, o professor tem que ter uma classe especial. Melhorar a educação vai melhorar a segurança pública lá na frente. Então, nesse período integral, tem que colocar a parte intrapessoal, interpessoal, para que essas crianças já desenvolvam essas habilidades e competências da forma correta, para que elas aprendam a pedir por favor, obrigado, isso aqui é seu, isso aqui é meu, fazer essas coisas, ajudar, ter a parte de liderança, a parte de trabalho em equipe, a sensação de ser aceito, isso é muito importante, a sensação de ser aceito. Então, a educação, uma pessoa escreveu, eu concordo 100%, a educação não é caro. O que é caro é cuidar do crime. E porque quando você perde a vida de uma pessoa lá na frente que foi assassinado, isso é caro, E quando você perde a vida de uma pessoa lá que foi atingida pelas drogas, que passou a ser um drogado, ou a família daquela pessoa sofre também, isso é caro, A educação não é cara, a educação é investimento muito importante de se fazer. Então, valorizar os professores,
valorizar o ensino integral, né, com coisas úteis para as crianças, né, empreendedorismo, educação financeira, parte intrapessoal, para as crianças aprenderem a respeito das suas emoções, a parte toda de, vamos dizer assim, de autoconfiança, né, de autoestima. Tudo isso, se você caminha para criar um cidadão produtivo, longe do crime. Período integral também, que fica longe do crime, na periferia, deixa a criança lá. Aí, outra coisa importante é o ensino profissionalizante. O ensino profissionalizante me tirou da periferia. Então, nós temos, essa é uma das minhas propostas, é ensino profissionalizante para todos os alunos do ensino médio. Todos os alunos do ensino médio. E com isso eles vão ter, né, vão sair, vão passar, por exemplo, um período da manhã está na escola, no ensino médio, um período da tarde está aprendendo uma profissão, já para as empresas, já coordenado com as empresas do local, com aquela vocação do local, já ganha um pequeno salário, já tem autoestima, fala assim, eu ganho meu salário, eu tenho minha carteira assinada como aprendiz, e a partir dali ele vai trabalhar naquela empresa já preparado. Para a empresa é ótimo, né? Fica muito mais barato fazer isso, falta mão de obra especializada, já vai ser preparado para aquilo lá, né, que vai fazer na empresa. Ou seja, isso aí você tira do alcance da criminalidade também esses jovens, e com isso você ajuda também a reduzir muito. Mas vai ter ainda uma ou outra pessoa que tem algum distúrbio mental? Vai, mas olha, eu garanto para vocês que isso tratar bem da educação, da formação das nossas crianças, vai reduzir aquelas pessoas que vão querer fazer algum tipo de crime, vai reduzir aí a um percentual muito pequeno. Com isso você melhora as nossas cidades, com isso você melhora a segurança como um todo. Então para resumir aqui, gente, que já deu o nosso tempo, nós falamos da segurança pública como uma coisa sistêmica, né, que não é uma coisa só que você faz. Nós falamos da parte de correção, que cadeia tem que ser cadeia, e aqui não pode ter acochambração para preso. Preso tem que perceber que ele está preso, que aquilo lá é ruim para ele, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que pagar parte do seu sustento com o seu trabalho, tem que pagar uma parte para sua família, tem que pagar uma parte para a vítima que ele causou, mas depois ele tem que ser, uma vez que pagou o crime todo, ele tem que ser reintegrado na sociedade, mas para isso as cadeias os presídios têm que ter aí toda a parte de tratamento psicológico, tem que ter, não ter saidinha, não ter qualquer tipo de coisa como encontro íntimo, essas coisas todas. Não, cadeia, pronto, e não tem que ter progressão de pena, tem que cumprir a pena inteira e canto. A justiça tem que ser rápida para que isso funcione, né? Aí vem os sistemas de, vamos dizer assim, de monitoramento e combate ao crime, então todos os sistemas de inteligência artificial, câmeras, equipamento para os policiais, melhores condições para os policiais, tudo isso aí tem que ser feito em conjunto, policial civil, policial militar também. Aí você vem para a parte de prevenção lá atrás, né, que começa principalmente na educação, né, e isso aí também junta-se a essa parte de prevenção que eu falei da educação, junta-se a isso também o apoio às pessoas vulneráveis, né? Não é que a pessoa tá sem dinheiro, a pessoa está numa situação vulnerável, está em extrema pobreza, né? Ou está na pobreza, ou está em situação de baixa renda. Para quem não sabe, vamos dizer, extrema pobreza é a pessoa que ganha até R$ 89, né, por mês. Né? A pessoa que está em pobreza é de R$ 89 a R$ 178 por mês. Quando eu falo esses valores, dá até um mal-estar. Você fala assim, é impossível a pessoa viver com esses valores. E é mesmo. Por isso que entra auxílio emergencial, essas coisas. Mas não é só isso não, tem que fazer outras ações também. E aí as pessoas que estão em baixa renda, ali de meio salário mínimo, se for somar a renda de todo mundo, de meio salário mínimo até 3 salários mínimos. Isso é baixa renda. E tem um contingente enorme disso aí. A gente está falando de milhões de pessoas num estado como São Paulo. Como que a gente resolve esses problemas? Bom, a gente resolve, né, isso aí através desses auxílios, auxílio emergencial, no caso da pandemia, Auxílio Brasil, mas não é só você colocar renda para essas pessoas, uma renda pequena para essas pessoas ficarem ali subsistindo, né, e ficar à mercê de políticos que vão aproveitar disso o tempo todo. Não, você tem que, essas pessoas estão nessa situação de pobreza ou situação vulnerável, é temporário. A gente tem que ver isso como uma situação temporária da vida das pessoas. Ela não nasceu para ficar nessa situação, ela nasceu para ter sucesso, para ser feliz, para ela ter um salário digno, para ter um emprego digno. Para isso, o que você faz? De novo, educação profissionalizante,
alfabetização, né, para essas pessoas, ensinar técnicas para fazer qualquer tipo de renda, pode ser artesanato, pode ser qualquer coisa. Para isso precisa das escolas, precisa desses centros de integração, para que essas pessoas tenham conhecimento, através do conhecimento que elas adquiram emprego. Mas para elas terem emprego, a gente precisa melhorar, né, o ambiente de negócio para as empresas. São as empresas que fornecem emprego, não é governo que fornece emprego, num sistema saudável, né? Então, fortalecer as empresas, os pequenos negócios, as startups, o comércio, né, para que isso aqui consiga dar emprego para essas pessoas, que elas tenham um curso para se qualificar. Por exemplo, tem 300 mil vagas de emprego, 300 mil vagas de emprego em tecnologia de informação e comunicação. Por que não são ocupadas? Porque as empresas estão desesperadas procurando pessoas, tem 300 mil vagas abertas, porque falta qualificação para as pessoas, falta qualificação das pessoas. Então, para isso, no Ministério de Ciência e Tecnologia, eu criei lá o Brasil Futuro, 70 mil vagas de cursos gratuitos no Brasil inteiro para preparar as pessoas para ocupar essas 300 mil vagas. Isso aí tem que de emprego. Mas desse mesmo jeito, precisa ter transferido isso aí para essas pessoas saírem dessa situação de vulnerabilidade, terem emprego, terem casa, poderem comprar suas casas. Aí a tecnologia ajuda também a fazer casas rápidas, baratas, seguras, fora de área de risco. Aí um dia desse a gente vai falar dessa questão de risco, para tirar essas pessoas dessa situação e dar dignidade para essas pessoas saírem da vulnerabilidade. Então, também é um sistema, não dá para fazer, não é uma ação, são várias ações. E essas ações vão ajudar também a reduzir o número de pessoas que vão entrar para o crime, né? E com isso melhora a segurança pública como um todo. Deu para ver que são todas as situações são interligadas, é um sistema. Então, quando vocês ouvirem uma pessoa, um candidato, falar assim, eu tenho a solução da coisa, que quer falar uma coisa só para solucionar a segurança pública, esquece, isso não existe assim. Precisa de todo esse trabalho, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Por isso que a gente precisa de articulação, por isso que a gente precisa de um senador, precisa de deputados que tenham essa compreensão e tenham a dedicação para fazer isso acontecer. Não é fácil, mas tem que trabalhar direto para fazer isso aí acontecer. Então, gente, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui no Diário de Bordo, já deu o nosso tempo, né? Estejam comigo amanhã também para um outro tema importante. Nós temos falado aí ao longo de todos esses dias, todas essas manhãs, procure aí, se inscreva nesse canal, divulgue isso para os seus amigos, né? Eu peço o seu voto também, eu sou candidato ao Senado aqui em São Paulo, né? Astronauta Marcos Ponce é o nome que vai aparecer na urna, o número é 222, é fácil de lembrar, né? No dia 2, vote 222. E eu gosto de falar de propostas, né? Chega do tempo que a gente tem ali o senador que não fala, o candidato que não fala de proposta. Então, ajudem a divulgar, eu peço seu voto, falta pouco tempo agora, pouco mais de 10 dias, acho que 11 dias agora para a eleição, né? Então ajudem a divulgar, falta pouco tempo, multiplique isso aí, divulgue nas suas redes sociais, divulgue para os seus amigos, anote as coisas que eu falo para conversar com as pessoas e me ajudar aí nessa eleição, porque nós precisamos ter um Senado forte aqui. Aliás, vou dar a dica das 7 critérios lógicos para escolher um candidato, né? Para escolher o seu candidato ao Senado, por exemplo, ou qualquer candidato, né? Funciona para tudo. Então, primeira coisa, olhe o histórico de vida da pessoa. Primeiro critério, olha o histórico de vida. É um histórico de vida que te dá inspiração, é um histórico de vida bonito, que você fala assim, pô, isso aqui é um candidato decente para esse histórico de vida é importante. Veja lá o meu histórico, veja o histórico de vida de todos os candidatos ao Senado aqui em São Paulo e dos suplentes também. Né? Olha o suplente. Suplente é muito importante para o Senado, né, também. Então, olha o histórico de vida, né, dos candidatos. Então, veja lá o meu histórico de vida, veja de todos os outros. Compare. Segundo, veja a formação acadêmica, né? Em que esses candidatos são formados. Eu sou formado em engenharia, sou formado na Academia da Força Aérea em Administração Pública e também em engenharia do ITA, uma das melhores escolas de engenharia do país, né? E por que é importante isso? Porque vai se tratar de muitos assuntos técnicos lá e você vai ter que entender de coisas técnicas de tecnologia, que a tecnologia vai estar dentro de tudo. Então, para tomar a decisão, precisa. A parte jurídica, ela é importante, mas ela é o complemento. É depois que você tomou a decisão. Você pode ter uma peça jurídica excelente, né, que aprove uma bobagem muito grande. Supõe, né, um absurdo assim, uma peça jurídica excelente, né, que coloque lá, que vai cortar o orçamento da educação completo. Né? Você sabe que isso é um absurdo, mas com a peça jurídica correta. Então você tem que entender da parte prática, parte técnica ali, né? Então isso é importante. Então veja o histórico de vida, é inspirador, veja a formação acadêmica, eu sou formado no ITA, né, entre outras coisas,
veja o currículo da pessoa. A pessoa é comprometida com o país? Eu já coloquei a minha vida, literalmente, pelo país. Eu coloco isso, eu jurei como militar da Força Aérea, com os valores de coragem, lealdade, honra, dever e pátria, né? Eu jurei, né, defender o país com o sacrifício da própria vida, se fosse necessário. Então, é esse tipo de comprometimento que a gente tem que ter. Então, histórico de vida, formação acadêmica, currículo, né? Currículo que você tenha orgulho daquilo lá. Quarto, veja a ficha corrida, essa é uma parte importantíssima. Veja a ficha, é muito fácil, você tem internet, você bota lá, olha, Google ali, nome do candidato, investigação, ou nome do candidato, processos. Veja lá se o candidato é envolvido com fraudes, milhões, se ele é envolvido com roubos, essas coisas. Pô, você não podemos votar em pessoas que tenham passado ruim, nesse sentido, não podemos votar em pessoas que tenham passado de fraude, corrupção, investigado, coisa assim, porque com isso você está votando na corrupção, então tem que eliminar a corrupção, tem que votar em candidato com ficha limpa. Eu tenho minha ficha completamente limpa, eu represento essa mudança aqui, né? É uma mudança técnica e de honestidade para dentro, de ética. Então, ficha, então a gente falou de histórico, de formação acadêmica, currículo, ficha limpa. Aí vem a parte de propostas, né? Às vezes eu vejo um candidato atacando o outro simplesmente sem falar de proposta. Tem que falar de propostas, pô. Quais são as suas propostas? Para que você está indo? O que você propõe? Então, olha aqui meu Instagram, você vai ver uma série de propostas. Já falei sobre educação, falei sobre segurança pública, falei sobre reforma tributária, e muitas outras coisas ao longo desse caminho. E vem aí outras coisas interessantes também. Então, propostas são importantes. Sexto, veja o caráter da pessoa. A pessoa, para assumir um cargo público, tem que ter caráter, tem que ter linha, tem que ter sensatez, tem que ser estável, né? Emocionalmente estável, tem que ser uma pessoa que... Senado, a gente está falando de Senado, gente, a gente não está falando de briga, um lugar, a Câmara Alta, ali tem que prevalecer isso, tem que ser pessoas capazes de discutir, né, com elegância, discutir com firmeza, com argumentação correta. Tem que ser pessoas capazes de ir lá no exterior, atrair empregos, atrair negócios para o nosso estado de São Paulo, trazer essa coisa para o nosso, defender o estado, ir lá para os Estados Unidos e atrair uma empresa importante para cá, né, e com argumento, falar inglês perfeitamente para poder trazer essas coisas, convencer lá também. Então, e tem um caráter adequado, um bom caráter, vamos chamar assim, né, que possa fazer a coisa de uma maneira correta e não fique aí, uma hora está de um jeito, outra hora vai lá, ataca, outro, não, tem que ter isso aí. Sétimo e final, você tem que ter afinidade com a pessoa. Você olha para a pessoa, né, para o candidato ali, e você olha nos olhos dela e vê se essa pessoa é de verdade, se você gosta daquela pessoa, se é uma pessoa que te dá orgulho, você fala assim, eu vou votar na pessoa, essa pessoa, eu tenho orgulho dessa pessoa, eu vou votar nela aqui, né? Isso é importante, se a pessoa representa aquilo que você representa, defende a sua família, defende coisas que são importantes para você, né? Então, você tem afinidade com ela. Então, esses são os sete, né? Os sete requisitos aí. Lembrar que essa questão de ter rabo preso, ver uma pessoa escrevendo, é muito importante para o Senado. O senador não pode ter processos, porque lembra que o Senado é quem fiscaliza o STF. E o STF é quem julga os senadores por crimes cometidos, fraudes, etc. por lá. Então, se você tem um senador que está sendo julgado pelo STF, como é que ele vai, né, ter a atitude correta? Né? Não é perseguir o STF de jeito nenhum, não é perseguir, é usar a lei. Como é que vai poder usar a lei, né, contra aquele? Então, é um problema do nosso sistema, mas deixa claro aí a necessidade da ficha limpa, né, para um senador. Obrigado a todos vocês, aí, um grande abraço. Uma ótima quarta-feira para vocês. Vejo vocês novamente aqui no Diário de Bordo. Amanhã, entre 6 e 6 e meia, começando com um tema sempre muito importante. Conto com o seu voto. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, número 222, para o Senado aqui em São Paulo. Conto com o seu voto. A gente está chegando lá, faltam poucos dias, então divulgue. Entre no canal, pegue os vídeos, divulgue, falem com todos. Né? Busquem mais votos, nós precisamos do seu voto. Eu preciso, né, que você me ajude a chegar lá no Senado para poder ajudar o Estado de São Paulo, em última instância, ajudar a você ter melhor qualidade de vida aqui nesse nosso Estado maravilhoso, que vai se tornar cada vez mais maravilhoso aqui, com qualidade de vida, desenvolvimento econômico, social, menos diferenças aqui, tá bom, gente? Um grande abraço, vejo vocês amanhã no Diário de Bordo novamente, tá? Tchau, tchau.